Você sabia que no início dos tempos, Orum, que é o céu, e o Aie, que é a terra, praticamente coabitavam juntos? Não? Então, vamos a essa história linda de Oxalá? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E hoje eu vou contar pra vocês o Itã. Eu ia falar história, basicamente história, Itã, lenda, tem o mesmo significado. Vou contar pra vocês o Itã sobre a separação de Orum e Aie, quando Oxalá precisou separar o céu da terra. E vou explicar o porquê que ele fez isso. Então vamos lá? No início dos tempos, como eu disse, o céu e a terra, Orum e Aie, eram muito perto um do outro, de tal maneira que os seres humanos conseguiam tocar no céu, ter acesso ao divino. Não havia nenhuma separação física. Então os seres humanos, eles podiam caminhar e tocar no plano espiritual com tanta facilidade que eles tocavam, por exemplo, numa árvore ou no próprio corpo. E por conta disso, nessa época, os seres humanos conviviam diretamente com os orixás que ficavam no Orum. Naquela época, o alimento era muito farto por conta desse contato, né? Só que, no entanto, com o passar do tempo, a humanidade começou a perder a noção e começou a perder a noção de sacralidade, ou seja, da espiritualidade, respeito com o espiritual. Os humanos passaram a esquecer da natureza divina, das coisas divinas que os cercavam, começaram a agir com negligência, com desleixo, começaram a fazer barulhos ensurdecedores. Estavam sendo muito desrespeitosos, desrespeitando até o silêncio necessário para a reflexão e o culto aos orixás. As negligências, elas estavam tão grandes que as preces começaram a ser substituídas por exigência. E o respeito foi aos poucos se substituindo por comodismo, como se fosse obrigação do espiritual atender o plano físico. Oxalá, nosso paizinho, o orixá da criação, o orixá da brancura, da paz, o orixá que zelava pela ordem do universo, começou a observar tudo isso. Começou a ficar bem triste com a atitude dos humanos. O céu, que antes era puro e imaculado, ele estava começando a se tornar muito sujo e caótico. A proximidade, que deveria ser uma bênção, estava aos poucos se tornando fonte de degradação, de sujeira. Certo dia, a falta de respeito atingiu uma proporção tão grande que Oxalá decidiu tomar uma decisão. Pegou o seu Opachorô, que é o seu cajado, né? E com a sua autoridade, que afinal foi ele que moldou, né, a existência, ele empurrou Orum para o céu, lá para o alto, e separou Orum do Aie. A partir desse momento, as coisas começaram a caminhar diferente. E com esse esforço cósmico, depois disso, o barulho se cessou, a sujeira foi contida e a distância foi estabelecida. Desde então, infelizmente, o Orum passou a ser um lugar distante. Passou a ser um lugar acessível apenas através do esforço do espírito, do ritual, do silêncio e da elevação moral. O que esse mito traz pra gente? O que ele explica pra gente?
Essa história, ela nos mostra que quando a gente tem uma facilidade muito grande com o nosso sagrado, a gente tende a desrespeitar o nosso sagrado. A gente tende a tratá-lo com banalidade. O divino, ele não pode ser tão acessível. O divino é algo conquistado. É algo que você tem que se dedicar para encontrar. Desculpa o barulho. O humano, ele tende a esquecer a gratidão e a responsabilidade. E por isso que hoje a gente tem que fazer uma reforma íntima, tem que trabalhar dentro de nós para a gente ter acesso ao nosso divino. Para que a gente dê valor a tudo ao qual a gente conquistou. Para que a gente dê valor àquilo que não é palpável. Porque o que é palpável a gente consegue com facilidade, né? Eu posso trabalhar ali para comprar a minha garrafa d'água. Mas eu não tenho como, por exemplo, trabalhar para pegar o ar. O ar é sentido. Eu tenho que trabalhar o meu íntimo, a minha reforma íntima, para que eu possa sentir a fé. E aí tem uma curiosidade bem interessante, que o cajado de Oxalá, o Opaxoró, ele é um eixo que conecta o poder do céu e da terra. E ali, quando eu falo sobre sujeiras na história, né, sobre o ser humano praticando sujeira, a gente não fala necessariamente apenas de sujeira física, mas a gente também fala de carga energética nas nossas emoções densas, do nosso egoísmo, da nossa falta de consciência, da nossa falta de humanidade, sabe? É como se a gente tivesse junto com o céu, a gente estivesse emanando coisas ruins. Então houve essa separação com o cajado de Oxalá para que houvesse o respeito, para que houvesse o entendimento sobre a religião. E isso também mostra pra gente, né, que a aproximação exacerbada, excessiva com o divino, ele pode meio que se banalizar. De certa forma, as pessoas podem tratar o divino como se não fossem tão importantes. E isso é verdade, porque eu já presenciei isso, infelizmente. Quanto mais a pessoa tem o poder, mais a pessoa trata como não sendo importante. Quando a gente corre atrás para conquistar a nossa reforma íntima e desenvolver o nosso lado espiritual, a gente sabe o sacrifício que foi, as dificuldades que a gente enfrentou. Então nós valorizamos muito mais. Agora, aquelas pessoas que meio que já nascem com um dom, com algo assim, às vezes pode acabar se banalizando, tratando como se fosse algo mundano. E não é bem assim. O espiritual, o sagrado, ele tem que ser tratado com respeito, com cautela, com valores. Os nossos orixás, eles são a própria consciência do divino. Os nossos orixás, eles são algo divino, bondoso, é luz. Batman. Então, quando a gente for tratar sobre a nossa espiritualidade, a gente tem que tratar com seriedade, com respeito, com honestidade e não com bagunça. Basicamente, é isso que esse Rita quis nos mostrar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se caso ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo vai ficar na playlist de Tans. Lembre-se que tem várias playlists aqui no canal e elas servem para reforma íntima, desenvolvimento espiritual, para compreender a Umbanda, para desenvolvimento mediúnico. Então assistam as playlists que vocês vão entendendo cada etapa do processo, tá bom? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo!